Iniciando o nosso encontro dessa noite, em primeiro lugar, eu tenho que avisar todos, dando um aviso legal aqui, né? Que é em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que essa reunião está sendo gravada e será armazenada pela FIEG e será divulgada pelos canais de comunicação do sistema FIEG oficial. Caso alguém se oponha à gravação, que se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, entenderemos que todos estão de acordo. Bem, sendo assim, damos início ao nosso encontro dessa noite. Inicialmente, agradecendo a todos que vieram assistir essa aula de hoje, vieram trocar conhecimentos também. Então, dou boa-vinda a todos nesse tema, que é extremamente sensível, né? A responsabilidade tributária do sócio e do administrador. Inicialmente, eu quero agradecer profundamente a doutora Maria Rita Ferragut, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para trazer seus conhecimentos sobre esse tema. Então, para fazer a abertura da nossa reunião, nada mais que o nosso presidente, Sandro Mabel. Presidente, com você. Obrigado, presidente Eduardo Zuppani. Cumprimentar a todas as senhoras e os senhores que estão aqui presentes nessa noite. Sejam todos bem-vindos a este webinar sobre responsabilidade tributária do administrador. Isso é importantíssimo. Todos os administradores deviam saber o tamanho que é a responsabilidade tributária. Oportunidade que foi organizada aí pelo nosso Conselho de Assuntos Tributários, o CONAT, tão bem conduzido aí pelo nosso presidente e amigo Eduardo Zuppani, também a sua assessora, o Cláudio, que é um assessor aqui na área tributária da Federação de muito valor, e que tem feito um grande trabalho para nós aqui também. E gostaria de saudar inicialmente e agradecer a professora Maria Rita. Professora Maria Rita, muito obrigado aí pela sua participação. A senhora que é uma especialista de renome nacional, que gentilmente aceitou o nosso convite para abordar esse tema da palestra neste evento. Nós saudamos aí os empresários, os profissionais e estudantes que acompanham o webinar de forma online, tanto por esse canal como pelo nosso canal do YouTube, e também isso fica gravado no nosso YouTube e depois nós temos muitos acessos, teremos muitos acessos a essa palestra também. O assunto tributo é de grande importância em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Tributo é tributo. E, inclusive, o tributo, na verdade, chama imposto. E só de chamar imposto, você vê que ninguém gosta. Ele é imposto. Você tem que fazer, você tem que pagar. A rigor da forma como se encontra hoje, o sistema tributário brasileiro seguramente pode ser considerado entre os maiores gargalos para quem insiste em empreender nesse país, que somos todos nós que estamos aqui hoje. Trata-se de um tema a qual me dedico desde a época em que fui parlamentar e na Câmara dos Deputados relatei uma proposta de emenda constitucional de reforma tributária, e uma das maiores demandas do setor empresarial brasileiro, que há quase 3 décadas tramita no Congresso a passos de tartaruga. É muito difícil fazer uma reforma tributária. Por isso, parabenizamos nosso Conselho de Assuntos Tributários por essa agenda que vai discutir hoje uma pauta ampla e muito oportuna, entre elas aí a responsabilidade tributária do administrador pelo passivo fiscal, da pessoa jurídica, a hipótese de extensão e a jurisprudência atual, cuidados a serem tomados pelo administrador, responsabilidade no caso de sucessão empresarial e de grupos econômicos. Trata-se de um tema de relevância no universo tributário empresarial, pois que a dívida tributária pode afetar o patrimônio pessoal dos seus sócios. Em diversos casos, administradores e sócios são surpreendidos com bloqueio em seu patrimônio devido a dívidas do seu negócio, e é a famosa história do CPF pagando pelo CNPJ. A discussão do tema é mesmo imperativa para o setor empresarial, diante de sua relevância e complexidade. E identificar os riscos e abusos da legislação é fundamental para o bom exercício da atividade produtiva, sem conflitos ou mesmo interferência com o patrimônio dos sócios e administradores. Há várias discussões quanto à inclusão ou não do sujeito passivo cobrigado. Este é um assunto que não está pacificado em nossos tribunais. Assim, nós desejamos a todos
bom proveito nas discussões que aqui serão levantadas e, com certeza, terão esclarecimentos importantes da nossa palestrante, uma vez que é uma craque, que sabe fazer, entende do tema como ninguém e certamente irá nos dar essa oportunidade de nós aprendermos muito. Portanto, professora Maria Rita, muito obrigado aí novamente pela sua disposição de vir fazer essa palestra aqui a nós e ao nosso Zupani por ter tido essa oportunidade de trazê-la. Fica aqui um abraço aqui da presidência da FIEG, a senhora e a todos os nossos componentes do Conselho e empresários que fazem parte nesse momento. Um grande abraço. Obrigado, Zupani. Obrigado, presidente. Você fez uma boa introdução já sobre o tema. Você conhece bem esse assunto, né? Então, isso simplifica o meu pedaço aqui. Mas, obviamente, nós estamos recebendo uma personalidade muito cara, que tem muito conhecimento nessa área tributária. Então, aqui eu faço questão de ler o currículo da doutora Maria Rita Ferragutti, bem resumido, porque ele é tão extenso que já daria quase um webinar. Mas vamos lá. A doutora Maria Rita Ferragutti, ela é livre docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre e doutora, ela de fato é doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E também escreveu alguns livros. A Responsabilidade Tributária, Teoria e Prática das Provas do Direito Tributário, Presunções no Direito Tributário. Ela é professora e palestrante do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É vice-presidente da Comissão de Direito Tributário do Instituto dos Advogados de São Paulo e vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Advogada na área tributária também e sócia do escritório Trench Rossi Watanabe. É membro do MDA Women in Tax Brazil, advogada com atuação na área do direito. Isso aqui é bem resumo, para terem ideia daquilo que nós vamos poder sorver hoje aqui de conhecimento. Bem, falando rapidamente sobre o CONAT é um órgão aqui da FIEG, composto de empresários, de contadores, administradores, economistas que têm algum interesse na área tributária e no sentido de melhorar a relação com os nossos representantes do fisco. E também propor ações propositivas para poder melhorar essas relações. Portanto, eu agradeço aqui aos nossos companheiros do Conselho, tem vários aqui participando, e também agradeço a presença de todos os empresários e também os seus colaboradores que estão aqui conosco nessa reunião. Bem, quero lembrar que essa questão da solidariedade tributária do sócio e do administrador, ela é muito sensível e ela dá muita discussão, porque a gente não sabe exatamente quais são os limites da lei. Se a gente lê a lei, a gente acha que pode ser aplicada ou não. Então, esse desconhecimento traz uma insegurança muito grande para o empresariado. E nós estamos sujeitos a colocar o patrimônio colocado à disposição da Receita. Ele pode ser bloqueado para uma coerção do pagamento de dívida. Mas em que situação isso pode acontecer? A partir de quando? Depois de uma defesa ampla ou já de imediato? Aqui em Goiás, quando é emitido um laudo, ele é enviado para a empresa e também para o sócio. Os sócios já são intimados a partir desse momento. E a gente percebe também que em outras áreas essa situação se repete, como é o caso do contencioso da área do INSS e também do direito tributário. Então, são situações muito pesadas para o empresário. Então, nós precisamos conhecer, levar esse conhecimento para todos, para que traga mais segurança
a partir do momento que a gente sabe quando isso vai ser devidamente aplicado. Muito bem. Aqui comigo está o nosso coordenador técnico da FIEG, o economista Cláudio Henrique de Oliveira. Ele vai dar todo o apoio para o bom andamento desse nosso webinar. E, ao final dessa apresentação, teremos espaço para perguntas e debate. Portanto, solicito que, ao longo dela, surgindo perguntas, por favor, coloquem no chat que ele já vai administrando aqui. Sendo assim, a palavra passa, então, para a nossa convidada. Doutora Maria Rita, contigo. Muito obrigada, Eduardo. Eu gostaria de agradecer tanto a FIEG quanto a Nath, né, em seu nome, em nome do Sandro e também em nome do Cláudio. Né? Nós, ao longo aí dos últimos dias, né, Cláudio, nós interagimos bastante e eu queria que vocês soubessem que para mim foi uma alegria receber o convite de vocês. Esse tema, ele é extremamente fundamental para os empresários. Assim, não é possível hoje você ter uma empresa no Brasil sem saber o que acontece no âmbito de responsabilidade tributária, né? Porque falamos bastante e assim que deve ser, a responsabilidade ela tem que ser excepcional. Uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa são as pessoas físicas. Porém, existe uma zona muito nebulosa aí no meio, considerando os atos do dia a dia que fazem com que muitas vezes vocês, empresários, empresas que compõem grupos econômicos, sejam obrigadas a arcar com débito de terceiro. Eu queria deixar claro de início para vocês assim que eu estudo esse tema há muitos anos, foi minha tese de doutorado, mas a partir daí, né, eu continuei estudando bastante e eu tive assim, a felicidade de realizar vários projetos com Receita Federal, com a Fazenda do Estado aqui de São Paulo, e eu estou assim, absolutamente convencida de que responsabilidade é legal, tá? Então, assim, pode haver responsabilidade tributária. O que a gente precisa entender é em quais situações e quais os cuidados que o administrador ele precisa tomar para ele não cair, ou não cair assim, indevidamente aí nessa responsabilidade. Claro que aquele administrador que frauda e sonega, a lei realmente aí tem que trazê-lo aí para a responsabilidade e eu defendo totalmente. Mas esse quadro ele é muito diferente daquele administrador que trabalha, né, no seu dia a dia e tem uma situação aí que ele é compelido a pagar débito da pessoa jurídica. Então, assim, eu tenho um exemplo que quando eu estava começando a fazer meu doutorado, que para mim foi muito forte, né? Eu fui chamada para fazer um trabalho para a Kodak. Então, era para revisar alguns processos, eu não era advogada desses processos, mas eu tinha que fazer essa revisão com olhos em responsabilidade tributária. E aí, tinha um auto de infração lá que era muito elevado, e qual era a premissa toda desse auto de infração, né? Ao longo dos anos, a Kodak faturava, não me lembro, tá, gente, faz muitos anos isso, mas por hipótese, né? 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões ao longo dos anos. Aí, de repente, a receita dela caiu drasticamente. E aí o fisco veio e falou assim, não, deve ter algum problema aí, deve ter alguma fraude, né? Desconsiderando que há 15 anos, não, mais, acho, há 20 ou 30 anos, quando nós queríamos tirar uma foto, todo mundo gosta de foto, né? O que a gente fazia? Comprava o tal do filme da Kodak, punha lá na máquina fotográfica e levava para revelar. Todo mundo fazia isso. Então, assim, imagina a receita de uma empresa que vende os filmes necessários às fotos. O que é muito diferente da realidade de hoje, né? Quem que compra o filme para tirar foto em máquina fotográfica? Só o profissional, a gente não, é todo mundo com celular. Então, assim, é claro que a receita dessa empresa teve um decréscimo muito expressivo, mas isso é culpa do administrador? Claro que não. Se ele deveria ter enxergado o futuro, aí é uma outra discussão, mas ele jamais agiu com fraude, então ele não poderia responder na qualidade de devedor, pessoa física, com patrimônio próprio, por aquele passivo, porque não tem fraude nenhuma. Mas essas coisas acontecem coisas absurdas e acontecem coisas corretas. Meu propósito com vocês nessa noite, aliar teoria e prática. Eu vou tentar falar o mínimo possível de teoria, porque eu entendo que esse não é o espaço, né, em analisar profundamente um artigo do Código Tributário Nacional.
Eu acho que não é o campo aqui, mas eu vou trazer algumas premissas da legislação para mostrar para vocês onde está o risco, como o empresário precisa se proteger e como a jurisprudência está se portando, né, o fisco federal, o fisco estadual, inclusive daí de Goiás, quando ele analisa a atividade de um empresário. Então, assim, esse é o meu objetivo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Compartilhar a minha tela com vocês, tá? Então, eu inicio colocando aqui que eu não tenho dúvida em afirmar que hoje o administrador, ele de fato é um super-herói, tá? E por que um super-herói? Porque existe em torno aí da atividade de vocês, assim, algumas questões que elas provocam, né, esse erro não proposital, essa necessidade de estar sempre entendendo tudo que está acontecendo. Assim, a exposição ela é muito grande, né? Por quê? No Brasil, vocês sabem, nós temos assim, um número elevado de obrigações acessórias, é muita coisa. Então, assim, não é uma declaração para o fisco federal, uma para o fisco estadual, emite nota quando vende, é muito mais complexo que isso, né? Extremamente mais complexo. Tem aquele exemplo aí que foi trazido muito na reforma tributária, do sapatênis, né? Então, o sapatênis é um tênis com cara de sapato ou é um sapato com cara de tênis? Dependendo de como você classifique, o regulamento fiscal ele é totalmente diferente, né? As repercussões tributárias. E aí, o fiscal, o administrador que classificou como sapato com cara de tênis está certo e o outro está errado porque quis assim? Não, é porque a legislação é confusa, ela é complexa, ela nos faz com que a gente erre efetivamente. Então, assim, é um desafio realmente acompanhar de uma forma correta esse número tão elevado de obrigações acessórias, tá? Atualização técnica permanente também é fundamental, seja do administrador, seja da equipe que trabalha para o administrador. No campo tributário não dá, é necessário sempre atualização. É necessário você mapear riscos e oportunidades fiscais, porque a carga tributária brasileira para a pessoa jurídica ela é muito elevada, quando nós consideramos, inclusive, folha de salários. Então, é necessário verificar oportunidades para realmente sobreviver, né? Dentro da legalidade, o empresário tem que se programar, ele tem que se planejar, da mesma forma que o fisco faz, o fisco também se planeja, e é bom que todo mundo se planeje. Então, só que isso demanda tempo e esforço do empresário. Documentação, pessoal, ela precisa sempre estar organizada, né? Inclusive para o passado remoto. Se nós imaginarmos os últimos 5 anos, é muito mais fácil, mas existem autos de infração, por exemplo, que são muito antigos, até hoje não tem um julgamento definitivo, tem processo judicial. Você pode ter que identificar aí uma documentação de 15 anos, de 20 anos. Então, assim, isso não é fácil, né? Mas é necessário essa organização. Compliance de processos internos. Eu entendo que hoje essa palavra está na moda, todo mundo fala de compliance e ela acaba significando tanta coisa que às vezes não diz nada. Minha sugestão para vocês é necessário formalizar os processos internos das empresas. Quando nós pensamos em responsabilidade tributária, o foco é o tomador de decisão. Se eu sou um cumpridor de decisão, eu preciso formalizar aquilo que eu estou fazendo por ordem de alguém. Se eu sou o Eduardo, que não é um advogado, mas ele é um empresário, e ele precisa tomar uma decisão que pode gerar uma economia tributária, o Eduardo não é advogado. Então, assim, basta ele ligar para o advogado dele por telefone e falar, advogado, o que você acha? E ele fala, não, está tranquilo. Não, não basta, não é a minha sugestão. O advogado precisa formalizar e o Eduardo precisa guardar essa formalização. Por quê? Porque se um dia ele vier a ser questionado, ele não é habilitado para decidir se aquela norma é inconstitucional, se aquele planejamento tributário ele é ilícito. Existem pessoas que estudam para isso, né? Agora, se ele não tiver nada ali para demonstrar que aquela decisão foi uma decisão pautada numa orientação de uma pessoa que se diz preparado para orientá-lo juridicamente,
aí é por conta, né, e risco do empresário. Então, assim, quando nós falamos de compliance, eu não quero dizer para vocês que é necessária a contratação de consultorias caríssimas, que no fim as pessoas não vão seguir, não é isso que eu estou dizendo. Mas a minha sugestão é: criem um mínimo de controle relativo a tomadas de decisão, para que aquele empresário, quando for optar por A ao invés de B, ele tenha suporte jurídico escrito, tá? Não adianta ter a ligação que o advogado deu, isso é irrelevante numa fiscalização. É necessário um suporte escrito para que diga, olha, o meu advogado que estudou a vida inteira disse que eu segui o que ele falou. É claro, gente, que eu estou sendo simplista aqui no meu exemplo, a depender do que for ser feito, né, os grandes negócios, as grandes economias, elas não podem pressupor uma única opinião legal, né? Talvez você precise de 2, de 3, mas aí é caso a caso. Mas minha mensagem é: estejam respaldados, tá? Ambiente de elevada insegurança jurídica, é como nós vivemos no Brasil. Então, esse exemplo que eu dou para vocês do sapatênis, se é sapato ou tênis, né? Tem um outro exemplo que ele é clássico, né? Aqui no estado de São Paulo, existe benefício fiscal para o pão, para a bisnaguinha. Agora, não existe para o pão de hambúrguer. Então, para a bisnaguinha tem, para o pão francês tem, para o pão de hambúrguer não tem. Agora, por que e para o pão do cachorro-quente tem? Aí você fala, por que o pão de hambúrguer não tem, pão do cachorro-quente tem e tudo? Então, assim, é uma confusão, gente. E aí a gente sobe isso para o Supremo Tribunal Federal, para a STJ. É difícil, muitas vezes, nós tomarmos uma decisão considerando o hoje, sabendo que muitas vezes ela vai se alterar. E isso, mais uma vez, expõe o tomador de decisão, que é o empresário, tá? E, por fim, como vocês sabem, risco de responsabilidade patrimonial e criminal. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje dessa patrimonial, que é a responsabilidade tributária, tá? O Código Tributário Nacional é que prevê essa responsabilidade, tá, das pessoas físicas, né, esse artigo 135 do CTN, sempre que essa pessoa física, entenda-se aqui como sendo o administrador, é irrelevante se ele é sócio ou não, ok? Eu posso ter uma sociedade com vários sócios, mas um administra, os demais não, são sócios de capital, estão ali no contrato social, recebem dividendos, mas não estão lá na administração da sociedade. Esses não respondem, quem responde é aquele que é o tomador de decisão. E eu também tenho situações em que o meu gerente tributário é o sujeito que decide o que eu faço, a nota que eu emito, quanto que eu tenho que pagar de tributo. Essa pessoa não é sócia. Ela pode ser responsabilizada com base no artigo 135 e responder com todo o patrimônio pessoal dela? Sim. Numa situação em que ela cometer uma fraude, não um erro, ok? Um mero erro, mas sim uma fraude, aquele gerente ele será responsabilizado. É irrelevante se ele é sócio ou não. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro para vocês. Não é relevante se você é sócio ou não sócio. Leve-se em conta quem é o administrador, quem é o sujeito tomador de decisões com repercussão tributária, tá? Essa pessoa, se cometer uma fraude, ela responde com patrimônio próprio pelo ilícito que ela causou. E aí esse artigo traz algumas situações aqui de exemplo de quem são essas pessoas, mas isso é irrelevante. O que é importante é o administrador tomador de decisão. Quais são os órgãos que normalmente as fiscalizações tributárias olham? E aí depende da estrutura de cada empresa, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês de uma forma mais ampla, mas o fiscal ele sempre procura esse tomador de decisão dentro dessas estruturas. Então, assembleia de acionista ou reunião de sócios, eu preciso formalizar, eu tenho uma reunião de sócios, o que for lá decidido é necessário que seja formalizado, tá? Conselho fiscal, são pessoas que vão decidir, vão tomar esse tipo de decisão. Conselho de administração, a depender da sociedade, não é o fiscal, é o de administração. Comitês, vários comitês podem existir, diretoria tributária e executiva, e aí incluindo os diretores, os gerentes, os superintendentes. Então, a depender aí de cada estrutura social,
a fiscalização vai atrás dessas pessoas, mas este é o olhar, sempre o olhar da administração, tá? Quais são, esse slide aqui ele é muito importante, tá? Quais são, assim, as minhas sugestões pragmáticas para o administrador, tá? Entenda-se, o administrador, correto, tá, gente? Não o fraudador. O fraudador vai fraudar, vai esconder tudo, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do sujeito que está ali trabalhando e pode ser compelido a pagar débito da pessoa jurídica. O que essa pessoa ela deve fazer? Então, primeiro, eu já até mencionei, inclusive, documentar as suas decisões, tá? Na gestão da empresa. Então, regras claras de governança. Então, foi tomada uma decisão de pagar PLR? Foi. Por quê? Quais são os critérios? Isso tudo tem que estar no papel, ok? E no papel, assinado, a depender da repercussão dessa decisão, se ela causar uma consequência tributária relevante, não peguem um papel só e assinem, tá? É necessário, hoje em dia nós temos certificado digital para poder assinar, e aí eu tenho data. Antigamente a gente falava de reconhecer firma, né? Hoje em dia não é mais necessário, mas assinem com certificado digital, porque daí eu sei quando que aquela decisão foi tomada. Porque se eu não tenho nada, tem uma fiscalização que ela é aberta, pede-se um documento, esse documento pode ser manipulado, né? Qualquer um faz um documento na calada da noite, chega no dia seguinte, todo mundo assina e apresenta para o fiscal. Então, a força probatória de um documento que eu não tenha como demonstrar quando ele foi firmado, ela é muito relativa. Então, tentem sempre, nas decisões relevantes, assinar, tá? E aí, o certificado eletrônico resolve isso perfeitamente. Regularizar o contrato social antes de exercer as atividades, porque uma das causas de responsabilidade tributária é quando o administrador, ele excede a atribuição que lhe foi conferida pelo contrato social. Então, se eu sou uma empresa comercial e eu quero passar a ser industrial, altera o contrato social, tá? Ajusta para você passar a exercer sua nova sociedade, a nova atividade. Porque se você não o faz, a depender dos problemas do dia a dia dessa sociedade, você responde pessoalmente porque você foi além daquilo que você estava autorizado. Um outro ponto relevante, fiscalização de terceiros que são contratados aí como prepostos das empresas. Nós tivemos um exemplo muito claro na Operação Zelotes, foi âmbito federal, não sei até que ponto que vocês acompanharam, mas muitas empresas foram envolvidas por conta de fatos que foram descobertos relacionados aos terceiros que advogavam em nome dessas sociedades, mas empresas muito grandes, eu não estou dizendo só de empresas pequenas, não. Então, assim, se eu vou contratar um terceiro que chega para mim e fala que, Maria Rita, você tem um passivo fiscal aí na tua empresa de 100 milhões, eu consigo fazer esses 100 milhões virar 10 milhões, deixa comigo, tá? E meu contrato aí com êxito, e se um dia você tiver algum problema, eu te defendo. Gente, não existe milagre, né? Não dá para uma dívida de 100 virar 10, porque tem um advogado muito carismático que veio até minha empresa e prometeu tudo, e me mostrou decisões que ele conseguiu e disse que no final, se ele tiver problema, ele me defende. Isso todo mundo fala, né? Mas assim, quem vai ter que responder sou eu com o meu patrimônio. Uma coisa é o advogado falar que ele vai me defender, ótimo, mas se der tudo errado, eu pago, né? E não existe uma dívida de 100 virar 10, né? Hoje em dia até nós temos programas de transações que são muito interessantes, mas isso está legalizado, é outra coisa. O que eu me refiro aqui a vocês é desconfiem de propostas assim, muito milagrosas, porque elas normalmente não existem, tá? E isso pode envolver tanto a empresa quanto aquele administrador que contratou determinado sujeito. Parecer externo ou comissão técnica, aí a depender, né, da repercussão da carga tributária, conforme eu já falei para vocês. Benefícios, né, então, o stock option, PLR, previdência privada. Então, assim, é importante vocês seguirem direitinho o que a legislação fala, o que a jurisprudência vem entendendo, porque são muitos desses benefícios, eles dizem respeito aos administradores ou pessoas que ocupam os cargos maiores dentro da estrutura social, tá? Da sociedade, da empresa. E isso chama a atenção do fisco, sim, isso será fiscalizado. Não significa de forma alguma que PLR seja ilegal, nada disso.
mas ele é legal, o stock option é legal. Agora, depende de como você implantá-lo, ele pode ser ilegal. E se houver indício aí de fraude nessa implantação, o administrador é sim responsabilizado, tá? E, por fim, excluir o nome dos registros públicos e todo o documento da empresa. Se um dia você sair dessa função de administrador, deixar de ser sócio, for para outra empresa, não esqueçam de dar baixa nos registros públicos do teu nome, né? Assim, formalize a sua saída. Muitas pessoas esquecem de fazer isso, vão seguir novos caminhos. Depois de 3, 4 anos, são chamados a responder aí pelo passivo fiscal de fatos geradores ocorridos posteriormente à saída, tá? Então, esse é um ponto aí que ele tem que ser verificado assim também com muito cuidado, tá? Prosseguindo aqui, o que a fiscalização, né, ela busca, porque a lei autoriza, tá? Primeiro, identificar qual foi a infração que aquele administrador cometeu, tá? Então, ele está fiscalizando uma empresa, ele verifica que tem aí uma falta de pagamento de tributo, ele precisa verificar que se aquela ausência de pagamento vai ser de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica, e pode ser a mera falta de pagamento, isso já é definitivo na jurisprudência, no STJ, tá? Não enseja a responsabilidade pessoal do administrador. O que enseja é ser por falta de pagamento somado a um ilícito deste administrador, ok? Deste administrador ou quando eu não identificar a autoria, mas somado a um ilícito. Mera falta de pagamento não é ilícito, tem que ser eu não emiti nota e aí deixei de pagar porque emiti nota a menos. Aí eu tenho 2 fatos, tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês, assim, o que o fisco vai olhar? Tanto a infração, né, se existiu uma infração acompanhada de falta de pagamento, quanto a autoria. Então, ela precisa olhar essas 2 coisas para ver se ela responsabiliza o administrador, tá? A infração, temos aí excesso de poderes, infração de lei, infração do contrato social, estatuto ou dissolução irregular. São os ilícitos que a administração procura, tá? Além disso, ela vai precisar verificar se aquela lei que foi violada, aquele excesso de poderes, né? Então, eu sou uma comercial, mas passei a industrializar. Aquilo foi um erro, né, um equívoco cometido com dolo. Então, assim, houve do administrador esse desejo realmente de deixar de pagar tributo ou foi um mero equívoco, né? Ele agiu com culpa, ele sabia que ele tinha que ter alterado o contrato social, mas ele não o fez. Então, foi um erro. Mas isso foi um erro doloso, né? Ou não? Aí a gente entra numa discussão muito difícil, porque provar o dolo é complexo, né? Eu não sei se o administrador deixou de pagar porque ele tinha essa intenção, ou foi um entendimento dele, foi um erro, né? O tal do sapatênis, é sapato de cara de tênis ou tênis com cara de sapato? Eu posso entender de uma forma e o Sandro de outra, e ok, né? Diferentemente se eu consigo tipificar aquele equívoco como sendo doloso. Aí imaginem, gente, que eu não erro em nada, tá? Então, sou uma contadora super competente, acerto tudo e tal. Eu só erro aquele fato, né? Tomo uma despesa indevida, que é uma despesa que me causa uma repercussão imensa na apuração do imposto de renda. Então, é só aquilo que eu erro e erro todo mês. Então, aquilo chama atenção. Uma coisa eu errei na classificação dos sapatênis. Tudo bem, todo mundo pode acontecer com qualquer um. Mas a contadora que estudou a vida inteira, que só erra aquilo e erra todo mês, e é aquilo que causa repercussão, chama atenção. Isso pode ser classificado como doloso, né? Então, assim, quais são as consequências, quais são as características dessa pessoa que erra? Qual um fato que traz repercussão tributária? Não traz? Então, o fisco vai fazer toda essa análise para qualificar aquele fato como doloso ou não. E depois ele vai verificar se o que a Maria Rita cometeu, tá? Que ele entendeu que foi um erro proposital dela, causou a falta de pagamento de tributo. Então, o que no direito a gente chama de nexo causal, tá? É uma relação entre a conduta minha com a falta de pagamento de tributo. Se houver, eu, Maria Rita, responderei com patrimônio próprio, tá? Então, essas são as características da infração. A da autoria quem executou, quem mandou ou quem participou do ilícito, tá?
E aí o administrador ele responde por um ilícito que ele cometeu, não da pessoa jurídica, importar mercadoria, vender mercadoria, isso é fato gerador, tudo bem, não tem nada de ilícito nisso. Agora, a fraude que ele cometeu, ela é individual desse administrador, tá? Prosseguindo para a questão da fraude, né, que ele é um ponto importante aqui para a gente, né, então, eu falei para vocês que identificar o dolo, o ilícito, a intenção é muito complicada, né, e o fisco vai precisar fazer isso para trazer o administrador como solidário pela dívida, né. Então, o que se olha? Tudo aquilo que está escrito e não está escrito. Então, formalizem o máximo que vocês puderem de decisões relevantes do ponto de vista tributário, tá? Aquilo que está escrito versus o que ocorreu é compatível? Porque também, assim, tem muita gente que acha que porque está num contrato, porque está salvo. Não, gente, isso é só o começo, né? Precisa estar porque ajuda muito, mas é insuficiente. O fato que foi praticado por aquela empresa, por aquele empresário, tem que ser compatível com o que está escrito. Se for incompatível, não adianta nada, e aí está certo o fisco entender que teve uma fraude, tá? O benefício obtido pelas partes, né, vai ser olhado. A proximidade temporal dos atos praticados. Então, assim, eu posso comprar uma empresa hoje e vender amanhã? Posso, não tem problema nenhum, tá? Eu comprei, chega aqui o Cláudio e fala, nossa, estou em muito interesse nessa empresa que você acabou de comprar e me oferece 3 vezes mais daquilo que eu paguei. Ótimo, vou vender para ele, não tem nada de errado. Mas chama atenção eu comprar hoje e vender amanhã. Então, e muitos das fraudes, elas são praticadas em lapsos temporais muito próximos, tá? Então, assim, isso precisa ser olhado, né, pela administração tributária. Você tem como justificar? Eu comprei um imóvel e vendi rápido, mas ok, teve um refis, um programa de anistia estadual e eu precisava de caixa para poder suportar aquele pagamento. Tudo bem, eu tenho explicação. Agora, se não tem nada para se justificar, é algo que o fisco vai querer entender e ele pode ensejar a responsabilidade do administrador. E, por fim, é o contexto temporal da conduta, tá? O que a gente chama de antes, durante e depois. Não adianta você dizer assim, você está sendo acusado de laranja, né? Ou a tua empresa tem um laranja. Não, mas no dia que eu adquiri, tinha dinheiro na minha conta corrente. Tá bom. Mas e 6 meses antes? Aquela pessoa que adquiriu, ela tinha capacidade econômica para poder comprar, né? Porque a gente conhece muitos casos em que é um funcionário da empresa, não tem nenhuma capacidade econômica, aí tem um ingresso de dinheiro na conta dele, ele compra a empresa e aí ele continua... aí ele passa a ser o administrador, né, ele que vai responder patrimonialmente, mas ele não tem bens em nome próprio, e o fisco vem e ele faz esse filme, ele não olha só a data da compra, na data da compra tinha dinheiro na conta corrente do sujeito, mas ele olha o antes, então o sujeito ganhava 5 mil reais, 5 mil reais, 5 mil reais, aí entrou 50 milhões de reais na conta dele. 2 meses depois, passou a ser 6 mil reais, 6 mil reais, 6 mil reais. Então, assim, é um indício muito forte realmente que há uma interposta pessoa, há um laranja aí, e há fraude por parte daquele administrador, tá? Então, nessas situações, é muito difícil excluir a pessoa física, mas aqui eu estou falando de fraude, não estou falando daquele administrador que comete um erro e daí tem que ser obrigado a pagar débito de pessoa jurídica. Essas duas telas seguintes, eu vou passar muito rapidamente, que é só para dar uma ideia para vocês, que a responsabilidade ela pode ser atribuída tanto no auto de infração, né, ali eu tenho um fato gerador, fisco identifica que houve uma infração, então quando ele lança, quando eu tenho aqui um auto de infração, ele já inclui aquele administrador. Quanto isso pode ocorrer lá no judiciário, tá? A procuradoria que vem e fala assim, olha, Maria Rita, você é responsável por uma dissolução irregular, você é responsável por uma infração à lei. Então, ela redireciona e passa a exigir de mim, junto com a pessoa jurídica, o pagamento daquela dívida, tá? Além disso, hoje na esfera federal nós temos outras situações, não só no lançamento ou no judiciário, mas quando uma decomp, né, a empresa entra com um pedido de compensação, essa decomp ela é indeferida, a Receita pode incluir o administrador naquele momento, se ele achar que tem fraude, mais uma vez. Durante o processo administrativo tributário, até essa decisão de primeira instância,
após a finalização do processo, mas antes de inscrição em dívida ativa, tá? São situações que a legislação hoje prevê. A mensagem aqui é, praticamente a qualquer momento é possível incluir o administrador enquanto o débito está sendo discutido na esfera administrativa. Quando ele for para o judiciário, nós temos prazos aí que são mais tranquilos de serem contados ao longo de uma construção jurisprudencial, ok? Queria passar com vocês agora para um outro assunto. Então, eu comecei dizendo, a responsabilidade pessoal ela é excepcional, mas ocorre muitas vezes. Para que ela ocorra, eu tenho que ter um ilícito, não mera falta de pagamento de tributo, tá? Dei algumas sugestões para vocês de cuidados a serem tomados. E agora, eu queria trazer essa questão do arrolamento, porque ela é muito importante também para o administrador, que é solidário em dívidas, tá? E para a própria pessoa jurídica, que é administrada. O que acontece? Quando um auto de infração é lavrado, a legislação ela permite que, a depender das características do caso concreto ou do valor daquele auto de infração versus o patrimônio da empresa, seja constituído um arrolamento. O arrolamento, ele não é uma indisponibilidade de bens, não é isso. Eu Maria Rita, tenho um apartamento e eu posso vender meu apartamento perfeitamente, não tem problema nenhum, tá? O que acontece é que a escritura do meu apartamento vai ser gravada com esse termo de arrolamento. Então, assim, o adquirente, ao comprar, ao verificar a documentação, ele vai saber que aquele meu bem serve para garantir o passivo fiscal no final, tá? Então, assim, se eu perdi na esfera administrativa, perdi no judiciário, fui chamada a pagar, não tenho dinheiro nenhum para pagar, então meu apartamento responde pela dívida. Como a administração arrolou esse meu apartamento, então, na escritura dele está informado, né, que aquele bem serve para pagamento da dívida, né, se for o caso, tá? Eu perco um valor, aquele apartamento ele perde um valor de mercado de uma forma expressiva, né? Porque, assim, se eu fosse advogada de quem está comprando, eu ia dizer, olha, você tem certeza que você quer comprar? Porque se tudo ocorrer bem, ok, mas se der algum problema, você não vai poder alegar que você não sabia, né? Então, você não é um terceiro de boa-fé. Você tem a obrigação de olhar a documentação daquele bem que você está comprando, você olhou, sabia que havia esse arrolamento gravado e mesmo assim você quis comprar. Então, lá na frente, depois de 10 anos, aquele apartamento responde pelo passivo fiscal, tá? Então, na prática, o arrolamento, ele se tornou um problema, tá? Tanto para as empresas quanto para os solidários, porque assim, não tem jeito, tá? Tanto nas situações de fraude ao arrolamento, tanto nessas situações de valores elevados, considerando dívida versus patrimônio da sociedade, tá? O patrimônio líquido da sociedade. No caso, né, quais são os bens que eles são passíveis de serem arrolados, né? Então, assim, prioritariamente aí imóveis, bens móveis também podem, mas é só se não houver mais outros, tá? O que realmente o fisco busca são imóveis, né? Até o limite da dívida, daquele auto de infração, tá? Ou, no caso, né, o devedor, ele pode impugnar aquele arrolamento, tá? Dizendo que aquele arrolamento ou ele é superior à dívida, ou aquele bem não pode ser arrolado porque ele pertence tanto a mim quanto ao meu marido, e nós somos casados em separação universal de bens, então aquele bem não poderia, ou pelo menos não a integralidade daquele bem poderia ser arrolada, tá? Ou eu já vendi aquele bem, mas ele continua no meu nome, e aí eu provo que houve aquela venda, que só que na minha declaração do imposto de renda pessoa física aquele bem constava. Então, eu tenho meios de defesa, mas vamos imaginar que não exista, né? Que, na verdade, aquele é meu patrimônio mesmo, é o patrimônio da pessoa jurídica, e a Receita foi lá e arrolou, tá? O que vai acontecer? Aqui que eu falei para vocês, não vai impedir a venda, né? Porque eu posso vender, mas muito provavelmente terei perda do valor de mercado, tá? Sou obrigada a comunicar todas as transferências que houver, tá? Em até 5 dias. Então, toda vez que eu vender um patrimônio que está arrolado, eu sou obrigada a peticionar no processo administrativo, dizendo:
eu vendi aquele bem. Para quê? Porque o arrolamento ele serve para que a administração ela consiga monitorar o patrimônio daquele devedor, né? E imaginem vocês, nós temos inúmeros devedores e alguns devedores eles tentam, né, dilapidar patrimônio. Então, com o arrolamento, o arrolamento é uma forma bem mais fácil que se tem de se controlar a movimentação patrimonial. Então, por isso que eu preciso informar que eu vendi, tá? Se eu não informo, ou porque eu não quis informar, ou porque eu esqueci, tá? Aí a gente passa ao risco de uma cautelar fiscal, que aí o bem fica indisponível, é muito mais grave, tá? Apenas lembrando vocês que quando eu vendo, o arrolamento segue o meu bem, tá? Para que ele seja levantado é só com depósito judicial, não tem jeito. É que eu posso vender, e aí o Eduardo que comprou meu apartamento continua, tem uma escritura de um apartamento que tem um arrolamento gravado, tá? Quais as medidas aí que um administrador pode tomar se ele tiver uma situação dessa? Primeiro, tentar discutir administrativamente, dizer assim, olha, não há nenhum indício de dilapidação patrimonial, eu sou uma empresa que faturo X milhões por ano, não tenho muita dívida, ou se eu tiver dívida também não tem problema, essas dívidas estão sendo discutidas administrativamente, elas estão garantidas, eu tenho que demonstrar que não há risco de arrecadação, caso no final eu venha a perder, tá? Isso pode ser feito administrativamente, chance de ganho relativa, depende muito do caso concreto, tá? Posso impetrar o mandado de segurança, aí a chance de êxito ela é pouca, porque a jurisprudência já se consolidou no sentido de que o arrolamento ele não indisponibiliza os bens, então não tem problema nenhum, esquecendo que você não vai conseguir vender pelo valor que valeria o teu bem, né? Mas a jurisprudência está nesse sentido, tá? Que não é ilegal a lei, então possivelmente vocês não conseguiriam via mandado de segurança. E uma outra forma que tem se o arrolamento estiver em cima da pessoa física, né, do administrador, discutir a responsabilidade na ação judicial, tá? É uma outra forma aí que nós teríamos. Se isso não der certo, o que a gente... não der certo. Se a Receita entender aí que há um indício real de dilapidação, tá? Porque o arrolamento é monitoramento. Se ela identificar fatos aí de dilapidação efetivamente, muito provavelmente ela vai comunicar à Procuradoria e a Procuradoria entra com uma medida cautelar fiscal. Aí, se o juiz deferir, todos os bens da empresa ou das pessoas físicas estão indisponíveis, tá? Aí você não vende mais para ninguém. Inclusive, conta corrente, o que você consegue só é assim, aposentadoria, salário, aí fica liberado, mas você tem aplicação financeira, bloqueado, carro bloqueado, imóveis bloqueado, é tudo bloqueado. Aí é um problema para as pessoas jurídicas. Mas a gente tem que lembrar também que quando a medida cautelar fiscal lá foi instituída, nós tínhamos muitas, em situações absurdas. Hoje em dia, é muito mais difícil nós termos medidas cautelares arbitrárias, tá, gente? Então, assim, a administração tributária, a Receita Federal, os estados, eles tomam muito cuidado, porque é muito grave, né, você disponibilizar todo o patrimônio de uma pessoa jurídica ou física, né? Então, eles tomam cuidado porque eles já perderam seriamente no judiciário muitos casos, né? O arrolamento não, o arrolamento é dia a dia, tá? Causa muita dor de cabeça, é o dia a dia. Agora, a cautelar é bem mais difícil, tá? Normalmente é realmente aí se tiver algum indício de fraude, salvo algumas exceções que sempre tem, mas normalmente você tem indícios fortes aí de fraude. O que tem que ser verificado aqui, né? O que ele vai verificar é a questão da dilapidação de patrimônio, né? E se o crédito tributário ele é superior a 30% do patrimônio. Então, se for superior, a legislação ela permite que se tenha uma cautelar fiscal, lembrando que, e aí eu falo só agora em nome no âmbito federal, eu não sei como é que é aí no estado de Goiás. Não existe cautelar fiscal mais no âmbito federal, tá? Que seja proposta simplesmente porque o crédito tributário é superior a 30% do patrimônio, tá? Tem que ser isso com indício de fraude, porque pela legislação, se for
acima de 30% já pode uma cautelar fiscal. Isso aconteceu no passado. Perderam muito, e hoje, inclusive em STJ, e hoje em dia a Procuradoria não faz mais isso, tá? Ela procura, e se houver indício de fraude, sim, mas só com 30% não, tá? Continuando aqui, e tem mais 2 assuntos importantes, aí eu fico à disposição de vocês aí para as perguntas. Esse interesse comum, a tela é linda, né? Todo mundo abraçado, andando aí bonitinho, tá? Mas pragmaticamente é muito complicado esse assunto, tá? Chamo atenção aqui tanto do Código Tributário, esse artigo 124.1, quanto do Código Tributário Estadual de Goiás, que também prevê, na linha do CTN, essa responsabilidade solidária. Por que isso, hoje em dia, ele é terrível aí para todo mundo, tá? Porque a redação do artigo do CTN, ela é ruim, tá? É muito amplo. Interesse comum. O que é interesse comum? Né? Então, eu trago aqui para vocês um exemplo, né? Interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Então, interesse comum no lucro, na importação, na circulação de mercadoria. Aí você imaginem o coitado do funcionário da Petrobras, que vai ser o quê? Solidário no auto de infração de imposto de renda da Petrobras, porque ele tem interesse comum no lucro, porque a Petrobras tem programas de PLR. O PLR é cálculo sobre o lucro. Então, assim, é legítimo que o funcionário da Petrobras queira que a empresa tenha muito lucro, inclusive por conta do meu PLR? Sim, é legítimo, é legal, não tem problema nenhum. Daí, para eu dizer que eu serei responsável solidária por aquele passivo, porque existe o interesse comum na situação que constitui o fato gerador do lucro. É válido? Claro que não. Eu tenho certeza que vocês responderiam aqui para mim que esse meu exemplo é absurdo. E ele é mesmo. Mas ele é tão absurdo que é fácil da gente responder. Agora, nós temos inúmeras situações, tá? Inclusive na legislação estadual aí de Goiás, que prevê a solidariedade no pagamento de imposto quando uma empresa vende para outra. Essa que adquiriu é uma empresa que tem um problema gravíssimo lá na frente, aqui vendeu, ela é solidária. Por quê? Porque ela forneceu a mercadoria. E aí a empresa A fornece para B, a B é uma fraudadora, a A não é, tá? Vendeu normalmente, mas ela forneceu a mercadoria. Então, existe um interesse comum naquela operação de compra e venda? Sim, mas o fato do adquirente lá na frente ter vendido para outro, não ter pago imposto, ter tomado crédito indevido, isso é completamente irrelevante para a empresa que está cedendo. É óbvio, gente, que nem todas as pessoas analisam o artigo 45, o artigo 124, ao pé da letra, a ponto de atribuir responsabilidade tributária para tudo. Mas eu digo para vocês, porque eu estou acompanhando esse assunto muito de perto, em que esta situação hoje é a mais grave, ela é a principal, porque interesse comum é um termo extremamente amplo, que ele comporta a inclusão do contador, do advogado, do administrador, de uma outra empresa cuja sócia seja a esposa do sujeito que está aqui. Eu tive um caso recente de um administrador que saiu de uma empresa aqui de São Paulo, foi para uma empresa de Minas Gerais, ele era administrador CLT contratado, não era sócio, tá? Era um executivo. Então, saiu de São Paulo, foi lá para Minas Gerais. A empresa de São Paulo possui um passivo fiscal altíssimo. A empresa de Minas, não, era lucrativa, uma empresa boa. O fisco veio e quis incluir o patrimônio de Minas aqui em São Paulo, como parte de pagamento, como solidário nessa dívida. Por quê? Porque existia interesse comum, porque o administrador era um só, porque ele saiu daqui e foi para lá. O ramo de negócio era o mesmo, tá? Então, o administrador saiu da empresa A e foi para a empresa B. Isso não para em pé, senhores, assim, isso é um erro imenso. Agora, o que acontece? Aquele administrador, aquela empresa, teve que contratar advogado, vai passar 10 anos recorrendo. Então, assim, apesar de ser um absurdo, é um absurdo que gera um contencioso e um custo imenso para quem está envolvido.
seja financeiro, seja emocional, né? Porque você é pessoa física que vai ter que responder por um débito de 100 milhões de reais. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, e a gente não tem uma decisão de cortes superiores, STJ e Supremo, que dê o conforto necessário hoje do que vem a ser esse interesse comum, essa solidariedade, tá? Existem precedentes, nós, advogados, sempre citamos esses precedentes do STJ, porém, esses precedentes, eles não servem para quase todas as situações atuais. O precedente do STJ importante era um Banco Safra, tá? Que era o Safra Leasing com Banco Safra. E aí, leasing de via ISS, município X, jogou o banco como solidário, porque ele, como controlador, tinha interesse que a leasing pagasse menos tributo, porque ia ter mais lucro e ele ia ter um benefício econômico maior na distribuição de dividendos. Foi o racional daquele município. O STJ veio e falou assim, não, interesse comum não é um interesse econômico, tem que ser o interesse no fato, tá? Isso foi deixado muito claro, só que aí quando a gente traz isso para a nossa realidade hoje, tá? Então, assim, da parte lícita, eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que não há solidariedade, mas quando a gente se depara com uma situação de falta de pagamento de tributo, eventualmente aí ilícito, o que é o interesse comum? Aquele que fornece a mercadoria tem um interesse comum, né? E não estou me referindo aqui a situações em que duas empresas concorrem para uma fraude. Aí tudo bem, tem que estar junto mesmo. Mas não com base no interesse comum, no 124, tá? Então, assim, é muito importante que vocês levem em consideração que essa é uma carta em branco para a fiscalização chamar terceiros como solidários no pagamento desse tributo, tá? Esse artigo 45 do Código Tributário de vocês, ele é um exemplo, tá? O que se tem aqui, esse entendimento majoritário que eu coloquei, é de solidariedade, então responde PJ e o administrador. Essa DI é uma DI contra, né, uma lei aí do estado de Goiás, em que responsabilizava inclusive aí os contadores. O Supremo decidiu pela inconstitucionalidade, mas por uma questão formal. Ele não chegou a analisar outros aspectos de qual é o âmbito aí do interesse comum. Ele só entendeu que tinha que ser lei complementar e a legislação era lei ordinária, portanto, é inconstitucional por conta de um artigo aqui que tem na Constituição. Então, é claro que resolveu muito, mas não entrou no principal, porque não era o escopo dessa ação direta de inconstitucionalidade, tá? Assim, a decisão dela é extremamente acertada, mas ela não serve para nós aí como uma jurisprudência que dê conforto para o empresário. Hoje, o artigo 124 e o 45, mais ou menos, que segue essa linha, é um pesadelo na vida de empresas, de grupos econômicos, de contadores, de advogados, tá? E de alguns empresários, embora para o empresário tenha também aquela responsabilidade que eu já mencionei aí com vocês, tá? Também trago aqui duas situações que elas são importantes, aí que vocês tomem conhecimento, para que, nesse caos que a gente vive aí da solidariedade, nós temos alguns nortes que a gente já sabe o que a fiscalização vai olhar para que a gente consiga entender se aquilo que eu pretendo fazer pode ser qualificado como interesse comum, tá? Então, no âmbito da Receita Federal, nós temos esse parecer normativo 4 de 2008 e 2018. Para quem tiver interesse, deem uma lida, porque ele é muito esclarecedor. Você entende tudo que a Receita pensa sobre solidariedade, tá? E responsabilidade de grupos econômicos e de administradores. Não importa se a gente concorda com tudo que está lá ou não concorda, não é esse o ponto. Mas você, para quem trabalha com tributário, para o consultor aí do empresário, é necessário conhecer o que esse parecer normativo 4/2018 diz, porque você sabe o que o fiscal vai olhar, o que ele entende como sendo certo, o que ele entende como sendo correto. Então, quando eu, advogada, for orientar um cliente, eu preciso saber se eu estou expondo aquele meu cliente a risco ou não, porque assim, o que eu, Maria Rita, entendo, pouco importa. O que importa
é o que as pessoas vão decidir se a empresa vai ter que pagar lá no final, né? Então, assim, é necessário que se tenha esse olhar. E o que o parecer normativo entende como sendo interesse comum que enseja a solidariedade? Abuso de personalidade jurídica, tá? Então, esse grupo econômico irregular, que eu já vou falar para vocês. Evasão fiscal, simulação e planejamento tributário abusivo. E no parecer normativo, ele explica o que é para eles, né? O que é o planejamento tributário abusivo, quando é que eu tipifico a simulação, quando é que eu tenho um grupo econômico regular. Então, é extremamente didático, tá, gente? Vale a pena dar uma olhada. E no Código Tributário de Goiânia, o interesse comum, ele está previsto aí em várias situações, né? Para quem tem esse interesse ou para quem concorre para infração, né? E aí, transportador, o depositário, o remetente de mercadorias, mas é importante aqui que sempre existe essa observação de que quando houver inexistência ou problemas com documentos fiscais, tá? Ou não saída da mercadoria, mas assim, é sempre esse terceiro, né? Então, a princípio, o remetente da mercadoria, o depositário, não tem nenhuma relação com o fraudador. Agora, ele recebeu uma mercadoria sem nota, ou ele deixou de emitir uma nota, ou essa nota está errada. Então, se houver a comunhão desses dois fatos, aí aquele sujeito terá problemas, tá? Esse material posso compartilhar com vocês depois, se vocês tiverem interesse. Eu trouxe aqui várias decisões que elas são relativamente ou recentes, ou são decisões que elas são muito importantes e que elas traduzem muito o que a esfera administrativa hoje entende como sendo situações que podem ensejar responsabilidade pessoal do administrador ou solidariedade, e situações que não podem, tá? Então, nessa discussão aqui agora com vocês, não dá para a gente ficar indo de uma em uma, enfim, não é o caso, mas é um material rico aí para quem precisar assessorar alguma empresa, ou para o empresário dar uma olhada, porque tem muita informação relevante, tá? Assim, dos fatos que não devem ser praticados e aquilo que enseja algum risco de responsabilidade pessoal. E por último, pessoal, eu gostaria de tratar aqui de grupos econômicos com vocês. Também volta o nosso amigo 124.1 do Código Tributário e o 50 do Código Civil, tá? Que é um outro problema que nós temos, porque às vezes você tem uma empresa grande e teu filho tem outra. E aí, se a tua empresa é devedora, vem o fisco e fala, não, isso é um grupo econômico de fato, porque o teu filho constituiu a empresa dele, e aí não tem nenhuma relação com a tua, tá? Claro que se você desmembrou para poder ficar no lucro presumido, aí, ok, você pode estar cometendo algum ilícito, tá certo. Mas vamos imaginar, teu filho tem um negócio dele, totalmente separado do seu, tá? Aí vem o fisco e fala assim, não, mas ele só constituiu o dele porque lá atrás você deu dinheiro para ele, então ele teve um adiantamento de legítima, ou você emprestou dinheiro, ou você fez uma doação para o teu filho, qualquer coisa assim. Esta doação que você fez para ele, tá? É uma doação cujo dinheiro veio de uma atividade ilícita tua, ou seja, contamina toda a empresa do filho, tá? Eu lembrei de um caso agora que ele é interessante, né? A primeira vez que o CARF julgou responsabilidade do administrador, isso já há vários anos, então o conselho do CARF, lá, o órgão máximo, a Câmara Superior, tal, era um julgamento emblemático, e aí era o contribuinte principal, né? Eu não me lembro se eram 10 solidários, pessoas físicas, 15, eram várias pessoas físicas, tá? Várias dessas pessoas físicas com os advogados diferentes, todos os advogados querendo falar lá no julgamento, sustentar, não sei o que, e tinha uma moça que era solidária ali também. O advogado dela chega e fala assim, olha, eu não sei o que minha cliente está fazendo nesse processo, minha cliente nunca trabalhou nessa empresa, nunca foi sócia dessa empresa, não tem nada, né? E aí um julgador perguntou, mas por que ela está lá? Não, ela está lá, o único motivo que eu enxergo é que ela namorou o administrador por um período. A única relação que ela teve foi ser namorada daquele administrador. Aí, fiscalização, quando fala assim, pois é, mas ela tinha interesse comum nisso. Por quê? Responda uma pergunta. Quando essa pessoa física, sua cliente, saía com aquele administrador para ir ao cinema, para viajar, para sair para jantar, quem pagava a conta? Aí, né, o sujeito não sabia, não é piada, tá, gente? Isso ocorreu. Enfim,
Ele pagava a conta. Pois é, com que dinheiro ele pagava a conta? Ah, era do ilícito, né? Assim, presumia-se que era do ilícito, né? Portanto, aquela moça tinha interesse comum na fraude, porque ela indiretamente teria se beneficiado da fraude, né? Então, ela foi excluída, obviamente, e até depois foi, claro que, assim, várias piadas, né, que o pessoal falava que ia chegar para a namorada à noite e falar assim, olha, eu gostaria muito de continuar pagando todas as suas contas, mas sugiro que agora a gente passe a dividir, né? Porque senão você pode ter problema de responsabilidade tributária, né? E isso foi uma piada, assim, que por muito tempo foi contada, mas até onde a gente pode chegar, né? Então, assim, é o filho que vai responder porque o pai tem uma empresa que deve, é a namorada porque o namorado pagava a viagem. Então, assim, não dá para ser tão amplo, a legislação não permite, existe separação, tá? Agora, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Porque isso eu estou falando para vocês é na teoria, na prática, né? E aí vindo para grupo econômico e a questão do interesse comum, tá? Tirando o foco um pouquinho aqui do administrador pessoa física, mas pensando que alguns de vocês podem ter várias sociedades, tá? E aí, grupos econômicos. Ou vocês são chamados para responder pelo passivo de uma empresa que nem tem nenhuma relação com vocês. O que a gente tem que considerar? Existem grupos econômicos por composição societária, tá? Então, uma sociedade é controladora da outra, ou são sociedades coligadas. Existe uma formalização por composição societária de que aquelas sociedades formam um grupo. Então, a Safra Leasing com o Banco Safra, por exemplo, é grupo econômico, indiscutivelmente. Se a gente for pensar, Grupo Votorantim, né, uma das, eu acho que maiores empresas que a gente tem no Brasil, umas maiores potências, é um grupo econômico imenso, o Grupo Votorantim, né? Existe um controle entre todas as sociedades envolvidas, vínculo de uma composição societária. Isso enseja responsabilidade tributária por interesse comum? Não, tá? Afirmo para vocês categoricamente. O fato de ser grupo econômico, isoladamente, não enseja responsabilidade tributária. Não pode ter, são duas concorrendo para uma fraude, né? Então, pega duas empresas importando, assim, se elas concorrerem para fraude, elas são solidárias por causa da fraude, não por causa do grupo econômico, tá? Ser grupo econômico por si só não enseja responsabilidade tributária. Isso, assim, jurisprudência do STJ é vasta. Receita Federal, nesse parecer normativo que eu menciono para vocês, fala 3 vezes isso, tá? Senhor fiscal, grupo econômico não, por si só não gera responsabilidade solidária. Ótimo. Então, quando a gente está nessa primeira situação aqui, a gente está numa situação mais fácil. Aí a gente passa para a segunda, que está mais ou menos, tá? Qual é a segunda? Do grupo econômico presumido. Não existe vínculo de composição societária entre nós. Não se trata de empresas coligadas, não é isso. Porém, a Maria Rita é administradora tanto da empresa A, que tem o Sandro como sócio e o Eduardo, como ela é administradora da empresa B, que tem o Sandro e o Cláudio. São empresas distintas, mas eu, Maria Rita, sou administradora de ambas, tá? Então, a Receita Federal e também os fiscos estaduais e municipais, o que eles identificam aí? Onde é que está a administração da sociedade? Mais uma vez, o controle, tá? Se o controle for único, tá? Existe uma presunção de grupo econômico de fato. E aí, se for desta forma, a fiscalização normalmente coloca todo mundo como solidário. E aí vai ter que defender. Eu, Maria Rita, entendo que também é insuficiente para desencadear a responsabilidade tributária. Eu acho que é um completo absurdo que isso ocorra, tá? Mas, pragmaticamente, ocorre quase sempre, tá? E, por fim, o grupo econômico irregular. Esse aqui é o simulado, tá? Então, não é nem... Para que seja grupo econômico, tem que ter 2 ou mais sociedades, gente, né? Administradas por mim ou não, por várias outras empresas, mas eu tenho que ter pelo menos 2 sociedades. Nesse irregular, eu tenho uma sociedade só, que eu segrego artificialmente. Então, eu abro 2 CNPJs, mas uma tem 2 funcionários, a outra tem 100, toda na grandona, só que eu abri 2 para poder recolher lucro presumido, ou para poder ficar dentro do limite do simples.
aí é grupo econômico irregular. Nesse caso, sim, chama todo mundo e vai perder, tá? Tá certo realmente que haja essa solidariedade, porque não há autonomia das pessoas jurídicas. O negócio, ele é único. Então, nesta situação, eu vejo que é correto e que o contribuinte perde, tá? Na primeira, contribuinte ganha, e Receita Federal hoje quase não autua, estadual eu não sei dizer aí para vocês, e essa linha do meio, eu defendo que é totalmente ilegal, pelo simples controle, mas há sim uma vasta quantidade aí de autuações. E para terminar, eu tenho 2 slides dizendo também do cuidado e do que é o que não é confusão patrimonial quando a gente pensa em grupo econômico, tá? Quando não é confusão patrimonial, e aí não é grupo econômico de fato, e não há solidariedade. Primeiro, que é absolutamente fundamental, e eu volto na minha primeira fala com vocês do compliance, tá? Tem que ser identificável o patrimônio de uma sociedade e de outra, tá? Perfeitamente identificável as operações. Se houver confusão patrimonial, é a empresa pagando conta de sócio, uma empresa A pagando em conta da empresa B, sem que isso esteja claro, eu posso até emprestar dinheiro, mas tem que devolver, isso tem que estar formalizado, tá? Se não houver este compliance, há confusão patrimonial, e se houver confusão patrimonial, há desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, todo mundo responde, tá? Contabilidade regular, tá? É um ponto que é necessário, tá? E isso afasta a confusão patrimonial. Quando não há receita omitida ou despesa paga apropriada indevidamente entre as pessoas jurídicas, né? E pagamento de dívidas e empréstimos a favor de uma empresa para outra, tá? Então, nessas situações não há confusão patrimonial. Quando a sociedade paga reiteradamente a dívida de um sócio, tá? Registros contábeis evidenciando aí empréstimos, bem do sócio registrado na sociedade e vice-versa, tá? E qualquer outra situação, aí depende da criatividade das pessoas, né? Mas que evidenciem, tá, uma ausência de distinção patrimonial. Então, eu preciso saber exatamente o que é patrimônio de A, o que é patrimônio de B. Se eu conseguir distinguir, conseguir provar, gente, não adianta o empresário falar assim, não, na minha empresa é tudo separado. Aí, quando você vai ver a documentação, nada é separado, tá? Eu sei que vocês conhecem o negócio de vocês como ninguém, mas a gente tem que sempre se colocar na posição do terceiro, né? Se vocês estão sendo fiscalizados e forem autuados, precisarem ser defendidos, não importa o que vocês achem, não importa o que a Maria Rita, advogada, acha, importa é o juiz que vai decidir o caso de vocês. Então, a gente tem que se colocar na situação dele. Ele não conhece o negócio de vocês. Eles não sabem se vocês são empresários corretos ou incorretos. Ele não sabe as dificuldades que vocês vivenciaram. Então, a minha principal mensagem é da necessidade de formalização das decisões que são tomadas, tá? Da necessidade de vocês estarem acobertados de opiniões legais quando vocês estiverem diante de situações que vão causar um benefício tributário muito grande. E aí, mais um ponto, imagine que vocês têm um corpo jurídico interno, tá? Isso também é questionável pelo fisco, porque aquele teu advogado, ele é CLT, então ele entende que aquele advogado não tem autonomia para responder, tá? De várias situações assim. Então, assim, se for muito dinheiro envolvido, muito risco envolvido, contratem um parecer externo, independentemente da orientação do advogado interno, tá? Mas que vocês consigam sustentar que você seguiu uma opinião de uma pessoa que entendia do assunto, tá? E tomem esses cuidados todos aí quando a gente pensa em responsabilidade tributária e em grupo econômico. É isso, Eduardo. Eu fico aqui à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem. Doutora Maria Rita, recebi uma grande aula agora. Foram vários pontos que me chamam a atenção aqui. Alguns deles já posso colocar até em prática. Mas eu quero aprender um pouquinho mais. Então, nós vamos abrir agora um espaço para algumas perguntas. Nós temos aqui 5 perguntas
E se alguém mais quiser fazer pergunta, aproveite e coloque aí no chat. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui bem simplesinha, essa é pessoal, depois eu vou passar aqui para o Cláudio, que vai passar as demais perguntas. Durante um certo tempo, as empresas, inclusive a minha, foram procuradas para criar uma proteção patrimonial via holding. Isso existe mesmo? Nada existe. Sim, depende de como você estrutura, tá? Porque, assim, não tem problema nenhum você fazer uma holding patrimonial, pegar teu patrimônio e subir para essa holding, tá? Agora, imagina que você e a tua esposa são proprietários tem as cotas da holding, você e seus filhos têm as cotas da holding. Se você sai da tua empresa operacional fraudando, o fisco vai atrás dessa holding, tá? Se a incorporação desse patrimônio à holding for feito depois das dívidas, você tem um problema maior, porque aí ele pode tipificar como dilapidação, porque você saiu de uma empresa devedora para uma empresa saudável, né? Você já sabia, você tinha consciência dessa dívida, aí ele pode desconstituir esse movimento que você teve. Agora, se você faz antes, esse bem está lá, tá? Você tem aí, eu não afirmo para você que isso vai te proteger totalmente, não irá, tá? O que vai acontecer é que dá muito mais dor de cabeça para o teu patrimônio ser atingido, tá? Mas se você hoje uma pessoa rica, passa tudo para uma holding e tem um passivo significativo na tua empresa, não vejo muito como você não ter risco da tua holding ser atingida. Aí assim, a holding ela serve para muitas situações, mas não é para tudo, não. Perfeito, obrigado. Agora o Cláudio transmite as perguntas. Maria Rita, uma pergunta do Tiago. Uma empresa administrada por todos os sócios, sendo vários, é um risco? Todos os sócios da empresa são administradores. É um risco? A pergunta seria essa. O seguinte, imagina onde que ele deve estar querendo chegar, tá? Talvez, imagino que no contrato social todos estejam como administradores. Todos são administradores, né? No contrato social, tá? Então, a primeira coisa que a fiscalização vai ver é o contrato social. Então, todos que têm o nome lá vão chamar atenção. O que o fiscal tem que fazer é ir para um segundo estágio. Se for um fiscal que não vai fiscalizar direito, ele vai incluir todo mundo. Está no contrato social, vai ser incluído no auto de infração. Se for um fiscal que fizer o trabalho dele direito, ele vai para o segundo estágio. Embora todos vocês, os 5, estejam no contrato social, qual é a função de cada um? Porque imagina, o diretor de RH tem nada a ver com um tributo que não foi pago, com um PIS e COFINS apurado errado, porque ele não é a função dele, né? O de marketing não é a função dele. Agora, sim, o diretor tributário, financeiro, aí ele vai ter um problema maior, tá? Então, assim, o que o fiscal ele precisa é identificar quem é o autor daquela decisão. O que ele deve fazer? Intimar a empresa. O Cláudio, você é devedor, e aí, quem é que toma essa decisão? Raramente alguém responde, tá? Se as pessoas não respondem, que é o mais comum, ele pega a estrutura da empresa e vê quem é o diretor tributário, se não tem, né, o fiscal, o financeiro, ou o presidente, se for uma empresa menor, aí ele vai no caso a caso de todos, mas é assim, quem está vinculado, o presidente, e o financeiro e o jurídico, tem problema, tá? Os demais, o de marketing, o recursos humanos, aí você pode ter diretor de produtos, aí não relacionados a decisões tributárias, esses não deveriam ser incluídos, e se forem, provavelmente eles são excluídos. A menos que tenha, assim, a ata, né, do conselho, eles tenham assinado concordando com aquela operação, aí eles não têm problema, mas porque eles participaram da decisão dessa decisão questionada, né? Mas não pelo nome que está lá, tá? Obrigado. Gouveia fez as seguintes perguntas. Existe algum seguro que proteja
que protege possíveis erros do administrador? Existe, Gouveia. Sim, existe. Empresa administrador que contrata uma auditoria externa para revisar processos, etc. Depois vem o fisco e identifica um erro. O administrador continua respondendo sozinho, uma vez que essa empresa terceirizada fez uma revisão contábil e fiscal. Assim, só voltando na questão do seguro, Gouveia, existe, empresas multinacionais têm por hábito fazer isso, tá? Mas são seguros caros, até onde eu sei, tá? Mas sim, no mercado é possível encontrar. Com relação à auditoria externa que é contratada e o administrador respondendo sozinho. Nós temos casos assim, muito famosos no exterior e no Brasil, né? Inclusive no Brasil tem um caso que chegou até o STJ de uma Big Four, que ela fez esse trabalho, tá? Foi um trabalho grande numa sociedade, depois esse trabalho foi questionado e ela foi trazida como responsável solidária deste caso. O que eu diria para vocês, se você contrata uma Big Four, ou dependendo do tamanho da tua empresa, não cabe você contratar, né, uma auditoria desse porte, pode ser que você tenha que contratar uma empresa menor, mas se for um trabalho bem feito, tá, para uma assessoria menor, não tem problema nenhum, você vai responder, você vai ficar no processo, eu acho difícil um juiz te excluir, entretanto, a chance de você ganhar esse processo, ela é muito grande, tá? Porque, assim, vamos analisar a característica do caso concreto, né? Estou falando de uma pessoa que não é advogada, estou falando de um caso que não é um caso que chama atenção. Claro, errei porque eu ia importar celular e classifiquei como vestuário. Aí não dá, né, gente? Agora, assim, estou dizendo assim, de casos que são complexos no ordenamento tributário. Você contratou uma auditoria boa, você ganha, tá? Que era essa aí a pergunta, se precisar de alguma orientação. Hoje, o que tem algum tema, tem alguma situação pacificada em relação ao tema da solidariedade nos tribunais? Não, não tem. Repito aqui que na advocacia nós encontramos diariamente essa decisão do STJ, tá, do lado Safra, que é o interesse comum não pode ser entendido como benefício econômico, tal. É um precedente, mas é um precedente muito antigo que não considerou situações fraudulentas, tá? Os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais não estão seguindo essa decisão já há muito tempo, tá? E o problema é que é difícil a gente conseguir a revisão dela por conta da súmula 7, né? Que eu preciso de prova para analisar o caso concreto. Então, isso não está chegando no STJ, no Supremo, tá? Mas tribunal, seja o Tribunal de Justiça, né? Em matérias aí municipais e estaduais, seja nos federais, não seguem essa decisão, ok? Se eles entendem que se você concorreu para a infração, há interesse comum. E concorrer para a infração de repente, eu emiti uma nota fiscal sem uma informação e vendi, e aquele pessoa para quem eu vendi é um fraudador. E aí ele te coloca no meio aí da confusão do auto de infração. Então, assim, é uma situação perigosa, mas não tem precedente, tá? Embora as pessoas falem, não adianta a gente se pautar nisso. Isso é uma coisa muito retórica dizer que o STJ já decidiu. Era um contexto totalmente diferente. Se vocês analisarem a íntegra dessa decisão, para quem for advogado, vocês vão ver que ela não serve para nada dos problemas que nós temos hoje, que nós estamos enfrentando hoje, tá, gente? De ilícito, de concorrer para infração, de vender para terceiro, que esse terceiro comete a fraude. Isso não está cobertado nem indiretamente por essa decisão. Então, não tem. A última pergunta aqui, feita pelo Frederico Medeiros, eu tive até que imprimir, porque não dava tempo de escrever, Frederico. Mas vamos lá. Professora Maria Rita, o CTN é detentor da competência de editar normas gerais em matéria tributária. Focando na responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica, artigo 135, o CTN não traça de forma clara os parâmetros das condutas que evidenciam o excesso de poderes
mas ele faz uma pergunta com relação a Goiás. O Estado de Goiás edita normas... A senhora está me ouvindo? Ok. Edita normas de responsabilidade solidária no sentido de regulamentar o alcance do artigo 135 do CTN. Como os administradores goianos podem frear essa significação, entre parênteses, sentido, da norma de responsabilidade atribuída pelos fiscais goianos, às quais lhe imputam responsabilidade solidária de qualquer forma. Exemplo que ele dá aqui, o que a senhora tem conhecimento, é o do artigo 45 do Código Tributário do Estado de Goiás e os seus incisos que ali arrolam, inclusive, o contador, né, que a senhora citou, que em sede de ADIM não está podendo mais. Teria como a senhora responder para o Frederico? Tenho, claro. Frederico, é o seguinte, de fato, responsabilidade tributária é competência de lei complementar, tá? Tanto é que essa ADI foi julgada procedente, né, porque a legislação aí de Goiás teria introduzido uma norma, forma de responsabilidade por meio de lei ordinária, tá? Então, o que eu coloco para vocês, assim, existe um esforço muito grande dos estados, não só Goiás, assim, inúmeros estados, de aumentar a abrangência das normas de responsabilidade tributária. Existem várias ADIs já no Supremo, tá, com matérias diferentes, mas tudo porque estão aumentando a responsabilidade para todo mundo, tá? E o ponto principal aí, realmente, é a ausência de lei complementar, tá? Então, assim, o CTN, ele traz alguns parâmetros para aplicação da responsabilidade. Quando a gente fala do administrador pessoa física, do 135, existe muita jurisprudência já de STJ, então estamos dentro do ambiente seguro, tá? Do que tem que ser entendido por excesso de poder, violação de lei, porque tem muito precedente. Então, eu acho que o problema daí é menor da pessoa física empresário, tá? Do fisco vir e editar uma lei ordinária nova, dando aí um sentido para o 135 completamente diferente do que está no CTN. Eu acho que seria mais abusivo. Claro que pode acontecer, tem que ser ADI, não tem jeito, mas é mais difícil. Agora, quando a gente vai para a questão do interesse comum, da solidariedade, do artigo 45, exemplo aí do contador, aí é complicado, porque assim, realmente interesse comum é amplo demais, é o que eu falei para vocês. Por que o funcionário da Petrobras não tem interesse comum no PLR, tem PLR, ele vai responder por 1 bi de auto de infração de imposto de renda, né? Tem interesse comum no lucro da Petrobras. Então, assim, é vago, né, o conteúdo. E nós, infelizmente, não temos ainda decisões das cortes superiores que nos deem um norte minimamente seguro. Então, tem que ser por aspecto formal, como, por exemplo, a ausência de lei complementar, tá? Que foi o que vocês ganharam em vários municípios, vários estados, eles estão ganhando. Mas a gente tem notado aí dos últimos 2, 3 anos, talvez até em função aí de perda de arrecadação dos estados, né? E identificação de algumas fontes seguras aí de arrecadação, né? Então, plataforma digital, toda essa questão envolvendo aí comércio eletrônico, substituição tributária, foi muito alargado, tá? Essa possibilidade de corresponsabilidade. Então, é complicado, mas o que dá para fazer é ação direta de inconstitucionalidade, e isso, se vocês encontrarem pessoas legitimadas para entrar com a DI, é o melhor dos mundos, porque é rápido, ou bem mais rápido, né? E você tende aí a resolver, né, o problema. Agora, se você não encontrar, tem que ser cada um aí discutindo no teu caso, que é uma judiação, né? Mas não tem outra forma, porque é uma tendência realmente aí dos empresários envolverem as pessoas físicas, porque elas sabem, né? Se eu atuar só a jurídica vai ficar lá 10 anos recorrendo, né? E discutindo. Aí, quando eu coloco um terceiro, né? Ou meu fornecedor, ou administrador pessoa física, ou sócio, ou meu filho, aí a pessoa faz de tudo para poder pagar. Muitas vezes não recorre, paga para poder evitar a confusão, né? Então, você, às vezes, depende aí de um fornecedor
ou o teu cliente, você não vai brigar com o teu fornecedor, você precisa daquilo. Então, você abre mão, né? Então, infelizmente, um esforço aí de aumento das hipóteses de responsabilidade. Para como coibir isso, aí é legislativo, ou ações diretas, ou nos individuais, Frederico. Não tem, ou, infelizmente, não tem outra alternativa, não. Obrigado, professor. De nada. Bem, doutora Maria Rita, olha, grande aula que tivemos hoje, muitos conhecimentos trazidos, muitos temas para discussões internas aqui no nosso conselho. Então, foi de muita valia. E só então resta agora, vencido o nosso tempo, né? Nós comprometemos ficar em 1h30, só temos muito a agradecer à senhora. Esperamos poder contar contigo em outras ocasiões, porque aulas assim se tornam um privilégio para nós todos. Da senhora, para o nosso adeus. Eu agradeço, viu, gente? Acho que a gente já se estendeu aqui, não quero ficar muito tempo me despedindo, não, mas sabe que foi um prazer. Esse tema ele é muito importante, muito relevante, existem inúmeros desdobramentos, e meu desejo fica que, de alguma forma, eu tenha conseguido contribuir aí para a reflexão de vocês, e para quem for empresário, não for advogado, que algumas dessas dicas, desses cuidados que têm que ser tomados, que vocês consigam levar aí para o dia a dia de vocês, porque eles fazem diferença numa fiscalização e numa defesa, tá? Então, eu agradeço a oportunidade e agradeço. E boa noite. Boa noite também. Obrigado. Um grande abraço para a senhora também. Obrigado, professor Zupani. Espetáculo. Olha só, doutora Maria Rita, o nosso presidente Sandro acompanhou essa palestra o tempo todo. É um privilégio. Sandro, com você agora. Esse é um tema que eu sou apaixonado nele. Eu tô com prestígio, então, é isso? Eu tenho. Muito bem. Não, mas muito foi obrigada, excelente. Sandra. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Até o próximo Boa noite. encontro.